alimenta? Uma pergunta. Versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Também uma pergunta. 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um copo à sua altura? Mais uma pergunta. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Podeis se assentar. Aleluia. Vai falar, nossa, uma palavra, né, irmã, muito conhecida? Sim, bastante conhecida, mas essa que o Senhor falou para nós estarmos falando um pouco sobre essa palavra. E hoje nós temos o tema de por que não devemos nos preocupar. Quando muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as situações, a gente bate às vezes uma preocupação, não bate, pastora? Bate uma preocupação. Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Está chegando o dia aí do aluguel, está chegando algumas coisas aí, o que eu vou fazer? Não tenho de onde tirar. Um exemplo. E aí você fica procurando na sua cabeça, o que fazer? E neste momento, antes de qualquer outra situações que nós nos encontramos, a primeira opção é orar. Vamos lá, falar um pouco aqui sobre Filipenses, no seu capítulo 4, referente ao versículo 25, Filipenses 4, 6, vai nos dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Ele está dizendo aqui para nós, nessa noite, não estejais inquietos por coisa alguma, por nada, irmãos, por nada andeis ansioso, inquieto, sabe, tem pessoas que nem sequer comem, tem pessoas que nem sequer dormem direito, preocupado, o que vai fazer, porque tem alguma coisa para resolver. E em primeiro lugar, como eu falei, o socorro e a resposta correta de nós fazermos é apresentarmos ao Senhor. Senhor, eu estou com este problema e eu preciso que o Senhor me ajude. Estou um pouco inquieta, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer. E o Senhor, irmãos, conhecedor de tudo e sabe o que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca. Muitas vezes a gente acha que arregaçar a manga ou tentar resolver uma coisa vai ajudar Deus. Deus não precisa da minha nem da sua ajuda. Ele é soberano, é poderoso. Ele só precisa que nós reconhecemos que Ele é Deus e Ele tem poder de fazer o impossível, aquilo que você não pode. Sem comer, o que você vai acontecer? Vai ficar fraco. Sem dormir, vai ficar aí com insônia, noites e noites, com os olhos roxos, porque não conseguiu dormir por causa da preocupação, sendo que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: não estejais inquietos por coisa alguma. Aí você pode pensar, irmão, mas como, né? Vou ficar, estou vendo os problemas, aleluia. Não, irmãos, não é isso. É colocar todas as tuas preocupações, lançar aos pés do Senhor. Falar, o Senhor não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso entrar ali, mas o Senhor pode entrar. Eu não tenho, Senhor Deus, já passei, já fiz exame, já tomei tanta medicação, mas eu não consegui, mas o Senhor é poderoso para nos curar e resolver qualquer problema. Tudo tem que ser conhecido diante de quem?
de Deus, com súplicas e ação de graça. Muitas vezes o nosso defeito é muitas vezes, só reconhecer Deus quando nós precisamos dEle, só recorremos a Deus quando precisamos dEle, mas na hora de agradecer são poucos que agradecem. Então vamos, irmãos, ser agradecidos. Se estamos aqui, foi esse privilégio que o Senhor nos deu, nos fez levantar de manhã. Muitas vezes eu já levanto de manhã com os pássaros cantando, e eu já estou dando glória a Deus. 4 horas da manhã já estão cantando, que coisa linda. E muitas vezes a pessoa levanta naquela correria, já levanta, toma um banho, já toma um café, esqueceu até de orar, de falar: Pai, obrigado por a oportunidade, por mais um dia. Sejamos gratos ao Senhor. Referente ao versículo 26, se encontra em Jó 38, 41, que Deus, olha só que pergunta que Deus fez. Vamos reler aqui no 26, diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A gente vê esses pássaros cantando, a coisa mais linda, mas daqui a pouco já não existe mais, mas também não passa fome, porque o Senhor cuida, o Senhor alimenta. Diz assim, Jó 38, 41 diz: quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Essa foi a pergunta que Deus fez. Quem é Jó? Quem é que prepara o alimento para os corvos? Quem é Jó? E Deus pergunta para mim e para você: quem é que prepara tudo para vocês, igreja? Sou eu que preparo tudo, preparo o dia, preparo a chuva. Estava muito quente, olha só, preparou a chuva gostosa para nós refrescarmos, irmãos. Este é o cuidado de Deus na minha e na tua vida, e Deus jamais te deixará, não deixa, não deixa, aleluia. E vamos falar um pouco sobre ansiedade e preocupações em 1 Pedro 5, 7, referente aos versículos 27, 28, 30 e até mesmo 32, que fala um pouco sobre a ansiedade, que nós ficamos, irmãos, ansiosos. Hoje chegou um pastor, irmão do João, ele estava lá em, esqueci o nome, interior, não é Taubaté, é outro nome, Barretos, e ele veio, estava vendendo queijo, aí bateu na minha porta, eu estava lá com o notebook dando umas olhadas nos currículos, mandando, né, para o Marquinhos também, e ali ele chamou. Ele falou: está fazendo o quê? Eu digo: estou aqui procurando umas vagas aqui, estou fazendo a minha parte, porque eu sei que quem abre a porta é Deus, aleluia. E ali, né, ele falou: então tá bom. Então, irmãos, a gente lança, eu falei: Senhor, eu vou fazer tudo isso, porque eu tenho certeza que o Senhor, na hora certa, vai abrir a porta para nós, o Senhor para mim, ou para o Marquinhos, eu não sei, mas a minha ansiedade, muitas vezes, quando vem isso, muitas vezes, vai lá, manda currículo, aí vem um monte de coisa. Eu falei: não, Senhor, vou fazer isso aqui, vou descansar um pouco, porque senão, irmãos, a gente fica querendo ficar ansioso e preocupado, e nós não podemos, tem que lançar tudo nos pés do Senhor. Diz assim, 1 Pedro 5, 7, diz: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ai, muitas vezes, irmãos, quando vem elas, as preocupações, mas vem, a gente está sentado, né, irmão Alexandre? Muitas vezes em casa, às vezes está a pensar. Agora a gente viu o nosso irmão Adriano, né, por essa situação de enfermidade. E qual, irmãos, que não tem passado por aflição ultimamente? A maioria do povo de Deus. Mas nem por isso, irmãos, nós não vamos deixar de buscar nem de glorificar o Senhor, porque temos certeza que Ele tem a resposta que nós procuramos. Então não andeis ansioso, não andeis preocupado, mas tudo tem que ser conhecido diante de Deus. Entrega tudo, tudo, irmãos, é tudo, igual foi cantado, entrega tudo aos pés do Senhor, irmãos. E muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, você vive sorrindo. Muitas vezes a pessoa pode até pensar: não tem problema, posso até ter, mas eu tenho um Deus que cuida de mim e cuida de você. Então vale a pena nós sorrirmos, vale a pena nós agradecermos, vale a pena nós, muitas vezes, irmãos, abraçar aquela pessoa que muitas vezes a gente nem vê mais aquela pessoa. Passou a oportunidade, vamos fazer o nosso melhor, porque Deus tem cuidado de nós, aleluia. E diz também em Salmos 94, diz assim: quando estou aflito, 94, 19, e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tudo que ultimamente, irmãos, tem acontecido, o diabo e outras coisas, e as preocupações também, é tentado tirar a alegria do povo de Deus. E a nossa alegria está no Senhor, está na sua palavra. Quando vir, irmãos, todas essas coisas, as preocupações do dia a dia,
senta um minuto, conversa com ele, abre a palavra, olha essa palavra aqui falando com você. Você pode pegar um versículo e dizer: Pai, está escrito aqui em 1 Pedro 5,7, entregue todas as suas preocupações a Ti, pois Ele cuida de nós. Está dizendo aqui, Senhor, a Tua palavra quer entregar. Então nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, eu estou entregando tudo ao Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode, e eu não quero me preocupar. Irmãos, quando a partir do momento que nós nos preocupamos, nós colocamos algo na mão de Deus. Tem 5 anos, mais de 5 anos que eu estou esperando a causa do Senhor, entreguei para Ele. E muitas vezes, irmão, se a gente for tentar colocar, a gente coloca algo na mão do Senhor, e às vezes, muitas vezes a gente quer tirar, achando que nós, as nossas condições, nós vamos resolver, mas nós não conseguimos resolver se Deus não for conosco, porque tem coisas, irmãos, que nós não podemos, mas Deus pode. A causa na justiça, Deus pode. A gente estava orando, sábado passado, minha irmã pediu uma oração a favor de um jovem que foi preso enganosamente. Ele foi levado com uma pessoa que ele não devia, estava junto na companhia de uma pessoa que devia, ele não, foi lá, subiu na moto, a polícia chegou, parou, levou os dois, ele não devia nada. Aí minha irmã falou: vamos orar. Eu digo: vamos orar, irmãos. Por isso que é importante nós apresentar a causa do povo a Deus. Nós tomamos aquilo que é das pessoas para nós e nós vemos o resultado. E isso uma semana no próximo, quando foi sábado agora, ela me ligou, não, sábado não, sexta-feira, não, essa semana, terça, acho que foi terça. Ela falou assim: Cláudia, aquela oração que nós pedimos em favor daquele jovem que foi preso injustamente, ele já está em liberdade. Aí daqui a pouco nós vamos entrar o porquê buscar primeiro o reino. Nós tiramos, irmãos, as nossas coisas, nossas preocupações, aquilo que é para nós, para o nosso bem, para aquilo que nós muitas vezes queremos, por exemplo, uma porta de emprego, e muitas vezes nós deixamos de lado, já entregamos, já oramos, estamos esperando Deus abrir, beleza. Aí nós pegamos a causa do povo de Deus, entregamos na mão de Deus, e nós vemos Deus trabalhar poderosamente. Aleluia, Jesus. No versículo 33... referente ao versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentada. Aquilo que eu preciso, muitas vezes, irmãos, eu não estou nem pedindo nada a Deus referente a isso, sabe, não estou preocupada, não estou pedindo a Deus o exemplo. Eu estou mais pedindo para o Marquinhos, para o trabalho, do que para mim. Não que eu não queira trabalhar, mas primeiro ele, que ele precisa, né, ter o seu primeiro emprego, etc. Mas eu apresento primeiro o quê? Ele: Senhor, abre a porta para ele. E quando nós, irmãos, se preocupamos com o reino, quando nós queremos fazer algo, como eu sempre falo, muitas vezes eu quero fazer algo, sempre que eu quero estar fazendo algo, e sempre estou ocupada, e eu creio que vocês também, com as coisas de Deus. Olha, aqui em 1 Reis 3:13 diz, que vai falar um pouco sobre Salomão, sobre um desses, irmãos, dessa preocupação que Salomão, muitas vezes poderia ter pedido outra coisa a Deus. Muitas vezes tem muitas opções para nós, e muitas vezes o que nós pedimos? Sabedoria, pedimos entendimento, pedimos a presença dEle, pedimos que queremos estar mais perto dEle, independente das diversidades, queremos estar mais perto de Deus. Quando nós viemos pedir alguma coisa para nós, já se foi os pedidos todos espirituais, e não as coisas para o nosso dia a dia. Diz assim: e também até o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Quer dizer, aquilo que ele pediu para Deus foi sabedoria, como todos nós sabemos disso. E o reino dele não houve igual. Aqui está falando que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, irmãos, porque ele soube o quê? Chegou a Deus com sabedoria. É lógico que Deus quer ver nós felizes, Deus sim quer ver. Muitas vezes eu ando a pé, eu queria um carro, eu queria uma coisa, Senhor, e Deus vai te dar, porque a preocupação de Deus é ver você bem, é ver a igreja bem, é ver o povo dele bem, irmãos. Mas tudo isso nós temos que apresentar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Aleluia. E algumas coisas aqui também o Senhor me fez lembrar.
Sabe, muitas vezes, quando bate a preocupação, olha o que ele diz para mim e para você: Ele nunca te abandonará. Nunca, irmãos. Ah, mas Deus não está me vendo, irmã. Se Deus tivesse me vendo, não tinha acontecido tal coisas. Tem situações que é necessário eu e você passar. Para o nosso elevador espiritual, também. Para se achegarmos a Deus, também. Melhor ainda nos achegarmos. Mas, irmãos, seria bem melhor nós nos achegarmos a Deus todos os dias, sem antes termos que passarmos. É lógico que nós não estamos livres de passarmos, mas antes mesmo de chegar às aflições, nós estamos com essa intimidade com Deus, com este contato com Deus, com essa presença de Deus, antes mesmo, porque quando vier a adversidade, nós temos Ele vai, irmãos, falar o nosso coração. Quantas aqui de nós, Deus, quando vai fazer alguma coisa, Ele nos avisa. Igual o irmão Adriano estava falando, que Deus falou com ele, falou que ia recolher. Quantas vezes Deus faz isso? Quantas Deus vai nos avisar, vai nos alertar. Ele vai, quando Ele avisa, Ele consola e conforta o nosso coração, através da sua palavra. Ele vai falar conosco. Então, por isso que está aí o segredo de nós estarmos perto de Deus todos os dias. Quem quiser abrir, pode abrir aí em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Aleluia, Jesus. Aleluia. Acharam? Jeremias capítulo 20, versículo 11. Pode ler. Aleluia. Aleluia. Deus sempre está conosco. E aquilo muitas vezes que se levanta contra mim, é contra a tua vida, Deus dará livramento. Não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37. Pode ler? Lucas 1:37. Quando vier as preocupações, você diz: não há nada impossível para ti, Senhor, porque está escrito em Lucas 1:37. O que está escrito? Nada é impossível para Deus. Então não tem por que se preocupar. Aleluia. Se você procurar, encontrará e abrirá a porta para você. Mateus 7:8. Quem pode ler? Aleluia. Porque Ele abre, irmãos, abre a porta espiritual, a porta para o trabalho. Mateus 7, capítulo 7, versículo 8, que está escrito. Oh, glória. Tem por que se preocupar? Não tem, irmão. Nós temos resposta para tudo dentro da poderosa palavra de Deus. Não se preocupe. Aleluia. Ele lutará por você. Oh, glória. Êxodo 14:14. Quem pode ler? Aleluia. As tuas lutas não são suas, é do Senhor. Lê. Êxodo 14:14. Aleluia. Isso. Tem por que se preocupar? Não tem por que se preocupar. A peleja é do Senhor. Aleluia. Conheces as suas necessidades e Ele proverá. Gênesis 22:14. Quem pode ler? Aleluia. Deus proverá, irmãos, o que falta para a tua vida e para a minha vida. Creia. Aleluia. Gênesis 22:14. Glória a Deus. Pode ler, irmã. Pode ler, irmã Sueli. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor providenciará. Isso, sabe por quê? Lembra do cordeiro? Lembra que ele ia sacrificar o seu filho? Deus conhece a intenção do teu coração e do meu coração, irmãos.
Aleluia, tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele proverá, aleluia. Então não tem por que você se preocupar, aleluia. Ele te fortalecerá e o ajudará. Josué 1:9. Aleluia, quem pode ler? A gente já está encerrando, falta só mais 2. Josué capítulo 1, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. O povo está afiado, hein, pastor? Glória a Deus, isso é bom, né? Aleluia. Olha só o que Deus diz. 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Ele te fortalecerá e o ajudará. Pode ler. Está vendo? Ele te mandou, Ele te chamou e te escolheu. Ele está contigo. Onde tu colocar a planta dos teus pés, Deus contigo estará. Ele irá te proteger. Salmos 23:4. Quem pode ler? E foi lido também no Salmo 91. Proteção de Deus para aqueles que entregam tudo na mão do Senhor. Não se preocupe. Salmos 23, no seu verso 4. Quem pode ler? Tem por que, igreja, se preocupar? Não tem. Por onde você passar, até pelo vale da sombra da morte, irmãos, como a nossa irmã contou o testemunho, a irmã Sandra, Ele está com ela, esteve, passou com ela, protegeu e está aí, deu livramento, uma vitória. Aleluia. E o último para nós encerrarmos, Ele tem planos de bem-estar para você. Por isso que eu falei que Deus, Ele se preocupa com o teu bem-estar. Ele quer ver você bem, os filhos dele bem. Jeremias 29:11. Quem pode ler? Aleluia. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas. Jeremias 29:11. Glória a Deus. Deus é muito bom, não tem por que se preocupar. Jeremias 29:11. Pode ler. Leia. Está vendo? Pensamento de bens. Pensamentos, os pensamentos que Deus tem para você vai além da tua imaginação. São planos, irmãos, projetados por Deus. Ele está falando na sua palavra. Esses são os pensamentos que Deus tem para mim e para você nessa noite, nesse dia de hoje. Deus jamais esquece daquilo que te prometeu. As promessas de Deus estão de pé para cumprir na tua vida. Aleluia. Então não tem por que se preocupar, ficar aflito, porque Deus cuida dos seus. Amém? Então foi essa palavra que Deus preparou para nós. Não se preocupe. Na hora que vier, socorre aqui, ó, a bússola perfeita que tem resposta para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe generosamente a cada um de vocês. E orai, viu, pela nossa irmã Cláudia, que sou carente das vossas orações, porque eu sei, não vou me preocupar. Deus está pelejando por nós. Amém?